Então a gente começou essa fase do Júnior começar a tratar para surgir espermatozoides. Junho, julho, agosto. Nesse tempo também, gente, nós começamos a frequentar o GC, que é o nosso grupo de crescimento da Igreja Poema, que hoje nós congregamos. E Deus foi maravilhoso, né? Ele colocou a gente ali para que a gente tivesse mais suporte espiritual, né? Uma família espiritual, nosso espírito, meu e do Júnior, estivesse mais alimentado para ir suportando isso, porque os meses iam passando e mesmo que a gente estava numa apreensão humana, né, uma ansiedade humana que a gente tem, nós colocávamos isso na presença de Deus e estava tudo mais leve, estava gostoso de passar pela fase. Nós dois somos muito ansiosos. Eu acho que uma das causas de eu não entrar no tratamento era eu não vou saber lidar com a ansiedade de ficar esperando, porque uma FIV, gente, ela prova a nossa ansiedade num nível assim, eu sou outra pessoa depois da FIV, sabe? Então, Deus foi muito generoso, né? A gente estava pedindo e Ele estava nos respondendo, mas nós estávamos obedecendo como nunca, assim. Tudo era para o Senhor, o fim sempre era o Senhor. Vamos fazer isso, mas vamos consultar nele, é para a honra dele, é por ele. Nós reconhecíamos e reconhecemos o agir dele, a mão dele, o cuidado dele em tudo, desde que a gente virou aquele ano de 2023 para 2024. E aí, quando ele repetiu o exame, 40 dias depois, mais ou menos, das primeiras aplicações, todos os dias ele aplicava, tá? 40 dias depois ele repetiu o exame, zerado de novo. Engraçado que eu não ficava triste. Eu tinha tanta certeza do que o Júnior me falou, que eu entendi como uma palavra de Deus, e quando você recebe uma palavra de Deus, pecado desconfiar, porque você está desconfiando dele. Então eu pensava, se o Júnior recebeu uma palavra diretamente, ele sentiu o Espírito Santo, e Deus afirmou que em maio do outro ano, no aniversário dele, na FENAGIB, eu estaria já com uma barriga, que os outros iam passar a mão na minha barriga, eu não tinha dúvida. Eu disse, o tempo tá tudo na mão de Deus, o controle tá com ele. No dia certo vai aparecer. Que delícia sentir essa fé. E eu vou dizer para vocês, a gente só consegue estar com essa fé se a gente estiver alimentando. Eu não vou estar com essa fé daqui 1 ano, 2, 5 anos, se eu não continuar alimentando. E eu tenho muito temor sobre isso. E eu peço, a minha oração principal não me deixa afastar, Senhor. Não deixa nada acontecer na minha casa para que a minha casa se afaste de Ti. Porque é maravilhoso viver com Teu cuidado, com Teu sustento. Porque em outras ocasiões eu não ia ser essa Maíndra com essa mesma fé, que eu sabia que lá ia dar certo, então se hoje deu zerado, lá vai dar certo. Eu ia dizer, mas como? Eu queria estar sempre com o controle, e eu liberei o controle. E aqui eu deixo algo precioso para vocês, libere o controle, sabe? Ele é um bom pai, ele vai fazer o melhor por você, desde que você não atrapalhe e não fique com controle. Muitas vezes a gente ora e libera, Senhor, eu estou liberando o controle, já está puxando de novo, né? Enfim, repetimos o exame de novo, gente, zerado de novo. Estamos falando de maio, ali, mais 40 dias, mais 40 dias, zerado. Cada vez que vinha o exame, a gente orava, a gente falava, Senhor, tá tudo nas tuas mãos. Eu sei que tu vai fazer aparecer esse espermatozoide. E lógico, não vou dizer para vocês que a gente sorria e saía saltitante feliz, mas era muito mais leve. E reconhecíamos que ele estava no controle, então a gente descansava, sabe, no Senhor. E aí, quando a gente foi fazer um exame em outubro, o Júnior foi fazer, eu lembro, nós lá no outro apartamento ainda, eu abri, já era de noite, e eu pensei, eu vou olhar, e se tiver zerado, amanhã de manhã eu mostro pra ele, porque a gente estava se arrumando pra sair pra jantar, uma quarta-feira. E aí eu recebi a Letícia maravilhosa, o Laboratório Hoffman foi sempre muito parceiro, elas são muito sensíveis, e ela falou assim, Má, era 7 e pouco da noite, Má, tá pronto, vou te mandar aqui. Quando eu abri, em outubro de 2024, eu abri e falei na hora, eu olhei, tinha 200, 300 mil, era a contagem dele, baixa, mas para quem tinha 0, nativo, e tinha ativos ali, né, com taxas de natividade, enfim.
Porque antes também tinha aquela questão de mortalidade, não adianta só ter uma contagem e tá 100% mortos, né? E aí eu olhei, li e falei assim pra ele, tem tantos mil espermatozoides e tantos por cento estão vivos, ativos. E ele nem sabia que eu tava abrindo. Eu li primeiro e falei, Ele olhou pra mim assim, e o olho dele encheu de lágrima. E ele me abraçou, e aí a gente comemorou, e a gente ficou emocionados, e a gente estava em outubro. E eu, rapidamente, na minha cabeça, assim, eu fiz as contas, né? Outubro, novembro, dezembro, então maio tá com a minha barriga. Passou ali o dia, a noite, a gente saiu para jantar, já comemoramos. No dia seguinte eu chamei a secretária do Dr. Eduardo e eu falei, olha, chegamos num resultado que acho que era para isso que a gente estava caminhando. E, gente, Deus tinha dado uma data, mas os médicos não tinham dado data nenhuma. Tinha um urologista trabalhando junto com o Dr. Eduardo, com o caso do Júnior, e ele falou assim, quando a gente começou o tratamento em maio, bom, pode ser que em 2 meses nós já vamos ter algum resultado, como pode ser que em 2 anos, 3 anos, só o organismo dele que vai dizer, que vai respondendo. Então, tudo é na mão de Deus, tudo é a mão de Deus. Quando a gente chegou ali em outubro com o resultado, tinha na mente a data da palavra de Deus para o Júnior. Então, a gente chamou a secretária, marcamos uma consulta e, de fato, eles falaram, bom, chegamos num cenário que é o que a gente está acostumado aqui. Uma contagem baixa, mas nós precisamos de um espermatozoide e um óvulo, né, para chegar em um embrião. Porém, aí que está a dificuldade. Um espermatozoide muito bom, um óvulo muito bom, para um embrião muito bom. Por isso que a gente tem que ter muitas opções, porque é raro, né? Não é tão fácil. E aí ele falou, bom, vocês já podem agora se programarem para vir para cá. Mas antes, vamos começar agora, Maindra volta a campo, né? Vou te passar, vai descer, né, ali o ciclo, você vai começar a preparar o seu corpo para a gente fazer a pulsão dos óvulos. Gente, chegou o dia. Deus é tão maravilhoso que o meu tratamento ele demorou o quê? 15 dias. Eu comecei a tomar alguma coisa ali que ele mandou, desceu, ou quando desceu eu comecei a tomar uns remedinhos, e aí apliquei também alguma coisa. Eu fiz tão assim, tão rápido, que eu nem me lembro direito, e faz pouco tempo, né? E aí depois você já vem pra cá pra gente coletar os óvulos, e aí a gente faz mais uma coleta dos espermas, né, do Júnior. Gente, foi muito rápido. Eu ia medindo os óvulos cada tantos dias que ele me mandava, aqui em Brusque mesmo eu acompanhava, e cada vez que eu ia eu pensava, gente, como eu tô fazendo isso tranquila? Eu tinha tanto medo, era um bloqueio tão grande, ai, será que eu vou ter óvulo? Será que vai aumentar? Será que não vai? Tinha tanta ansiedade sobre isso que eu nem queria passar por isso. E eu passei numa tranquilidade que eu só via a mão de Deus me sustentando. Porque eu entrava na ultrassom, saía da ultrassom tranquila e tinha outra. E antes me arrepiava eu ter que passar no médico, fazer uma ultrassom, sabe? Enfim, chegamos em São Paulo em novembro para fazer a minha coleta dos óvulos e a coleta dele. Nós fomos um domingo à noite. Na segunda-feira, eu precisava ir lá na clínica para eles medirem meus óvulos e me darem o medicamento ajustado. E a gente ia fazer a coleta na quinta-feira. Na segunda, eles pediram assim, Júlia, já vamos fazer uma coleta sua também? Qualquer coisa a gente aguarda um pouquinho de espermatozoide hoje, para juntar com o de quinta, né, já que você tá aqui. Nisso, eu fui pro hotel para colocar uma medicação aplicada e tinha que ser exatamente naquele horário. Quem já fez filho sabe que quando tá ali pertinho de fazer a coleta, tem que ser tudo muito, não pode ser 5 minutos antes e 5 minutos depois, gente, é na hora. Fui pro hotel ali pertinho da clínica. Quando o Júnior me mandou uma mensagem, eu já vi pelo jeito dele que ele não estava bem, ele falou, a gente se encontra lá na churrascaria. Cheguei lá, ele foi de Uber, eu fui de Uber, cheguei lá, quando eu olho ele, saio do carro, vou indo em direção, ele estava chorando. E o Júnior, ele é uma pessoa muito discreta, muito ponderado, muito reservado. Ele chorar assim numa calçada, no público, os outros vendo, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, Deus irado de novo. Meu Deus.
ele fazendo o tratamento, colocando ali, aplicando desde maio, muito correto, sem beber álcool, porque podia, sabe, comendo bem, se alimentando bem, fazendo exercício, ou a gente orando, jejuando sobre isso. E a gente tinha feito em outubro uma coleta, tinha aparecido ali, e de repente, em novembro, né, quando a gente estava lá para coletar, zerado. Gente, o que Deus faz? Prova a gente, ele prova a nossa fé, ele forja a nossa fé. Eu tenho certeza que ele vem nos preparando há muito tempo, mas tudo ele tá nos forjando mais, até o fim do Conrado. Vocês vão acompanhar e eu vou sim ser detalhista em todos os detalhes, detalhista em detalhes, porque é o agir de Deus nos detalhes e a gente tem que estar aí, você que está me ouvindo, está acontecendo algo em outra área, mas está muito difícil. É ali que Deus está nos provando. Então, quando ele falou para mim, ele estava realmente assim, cansado, foi uma espada no coração dele, ele ficou muito triste, ele chorou e ele falou, mãe, o que Deus quer de mim agora? Poxa, já fiz tudo. E ele estava cansado, ele se derramou mesmo. Mas nós juntos, nós falamos, Senhor, nós estamos aqui, faça a tua vontade, nós só temos tu. E aí entra de novo, né? Quando estamos fracos, é que ele entra e nos faz forte. E aí a gente almoçou, teve aqueles minutos ali de tristeza, mas logo a gente se recompõe, né, e volta para o Senhor e fala, Senhor, nós estamos aqui sob uma palavra, nós tivemos uma palavra, nós tivemos mês passado uma confirmação dessa palavra, então quinta-feira nós cremos que vai aparecer, porque nós servimos e nós te honramos, nós sabemos que não tem medicina, não tem resposta, não tem diagnóstico nenhum no mundo que prevaleça a tua palavra. Então nós cremos sim que tudo está no teu controle. E naquela segunda-feira nós saímos, fomos dar uma volta no shopping e eu dizia, Júlia, vamos orar e agradecer por esse privilégio, vamos olhar o copo meio cheio ao invés de meio vazio. Nós estamos numa cidade onde tem os melhores médicos, nós podemos ir no shopping, comprar coisas legais, né? Usufruir das bênçãos que o Senhor tem derramado, isso tudo é sobre Ele, não é sobre nós, mas Deus é um bom Pai, gosta de mimar a gente, vamos agradecer. Não murmurar e reclamar, porque sempre vai faltar alguma coisa, a gente sempre vai ter que reclamar, então, poxa, que filhos nós somos. Então, eu gosto muito, né? Quem me conhece sabe, eu sempre tô olhando o lado bom das coisas. Vamos agradecer, olha que restaurante a gente tá, que gostoso. Vamos agradecer, vamos agradecer. A gente tinha motivos para não agradecer, mas tinha muitos motivos para agradecer também. Chegou na quinta-feira, eu já estava lá preparada para retirar os óvulos. A gente levou uma amostra do hotel. O hotel era super pertinho, eu acho que a gente tem aí 30, 40 minutos para levar essa amostra do espermograma. E a gente chegou lá com essa amostra, colocamos na mão da enfermeira e eu fui me preparar para retirar os meus folículos, né? Gente, desculpa, tá? Pode ser que eu fale as coisas erradas, mas aqui o negócio é um milagre. Eu não sou formada, não sou da área da saúde, então desculpa aí quem tá assistindo que entende bem. Enquanto eu tava me preparando ali, colocando a roupinha, o toquinho e tal, as enfermeiras, né, o pessoal tava tudo lá tentando coletar na amostra dele algum espermatozoide saudável, com cabeça, cauda, completo, né? E aí eu sei que de vez em quando eles vinham, né? Bati na porta, olha, a gente já tá lá meia hora trabalhando na amostra e ainda não encontramos nenhum espermatozoide. Daqui a pouco eles vinham, olha, a gente tem aí mais uma hora para trabalhar em cima, mas ainda não apareceu nada. Antes de eu entrar ali pro meu procedimento, bateram na porta de novo, o urologista veio junto, o embriologista, enfim, e falaram assim, Júlia, já que você está aqui, você quer fazer uma punção, porque ainda não encontramos nenhum espermatozoide, mas tem uma chance de a gente fazer a punção e lá onde é o foquinho, né, não sei explicar para vocês, mas onde sai os espermatozoides para ver se a gente consegue ali alguns. E o Júnior falou, sim, já que eu tô aqui, vamos lá. Mas a gente orou sobre a amostra, gente, eu acho muito importante falar isso. Enquanto a gente vinha do hotel, a gente estava ali segurando a amostrinha, na embalagem, enfim, na caixinha que eles deram, e a gente orou, a gente consagrou, e a gente declarou
que ali estava a resposta do Senhor, que aquela amostra tinha ali, o nosso embrião viria daquele espermatozoide, que a gente orou muito sobre aquilo. Amém. Mas mesmo assim o Júnior falou, vamos fazer a punção. Nisso eu fui me levar minha maca lá para a salinha para fazer o meu procedimento. Quando eu cheguei lá ainda falei, doutor, triste, acho que não vai dar para fazer o nosso embrião já, porque o Júnior deu zerado de novo, né, e tal. Ele, você não tem tanta fé? E aí, gente, quando eu voltei, é muito rápido, tá? Levei 25 minutos, eu fico apagada, assim, mas é muito rápido para tirar. Retiraram 29 folículos, óvulos ali de mim, em uma vez só, estimulou um pouquinho, eu sempre tive bastante, então, tranquilo. Quando eu cheguei no quarto, ele tava lá, com a roupinha, touquinha, preparado para ir fazer a punção. Nisso, gente, a doutora Mariana bate na porta, abre a embriologista e fala assim, bom dia, boas notícias, porque ela não tinha entrado ainda. Ela falou, encontramos 8 espermatozoides bons, bonitos, completos, então a gente quer saber se vocês querem ou não, se você, Júnior, quer fazer a punção ou não, porque a gente pode usar esses 8 junto com 8 óvulos da Maíndra, que ela vai ter mais para congelar, e aí a gente tenta, se não conseguir nenhum embrião, a gente faz uma punção no próximo momento, outra amostra. Daí o Júnior falou assim, não, eu quero. Quando ele estava indo, eles encerraram a busca na amostra e finalizaram em 11 espermatozoides, tá? Então, tinha 11 espermatozoides nessa amostra e foi para a punção. Quando ele sai da punção, ele fala para mim, não encontraram nada, não conseguiram espermatozoides na punção. Nossa, quase impossível, porque, gente, lá no foco, onde, né, na fonte, não tinha. Tinha ali onde a gente orou, nós dois oramos sobre aquela amostra. Por isso que eu falo que esse Conrado, ele é consagrado desde antes de ser um embrião, né? E aí, gente, nós voltamos para Brusque e não sei como que pessoas tão ansiosas como eu e o Júnior conseguimos dar conta daqueles 5 dias. Porque nós tínhamos os espermatozoides bons, ali 11, e óvulos, né? Ali, o que eles fazem? Eles fecundam para virar um embrião. Isso leva 5 dias para a gente ter a resposta. Eles chamam de D1, D2, D3, D4 e D5. 24 horas depois, que é o primeiro dia, o D1, eles nos falam que dos 11, nós temos 8 percorrendo esse caminho de 5 dias. No D2, eles não iam nos ligar no segundo dia. No D3, sim, que é um dia muito importante, nem no D4, não. E no D5 era a resposta final. Então, no D3, eles falaram, olha, dos 8, nós temos 7 embriões evoluindo e temos aí uma grande chance de conseguir realmente um embrião saudável no final. 1, 2, 3, 4, enfim, tínhamos 7 no terceiro dia. No quarto dia, não nos ligaram. E no quinto dia, gente, vocês têm noção o que é passar 5 dias? Assim, ó, mais calma? Assim, calma. Eu posso dizer que eu estava calma, porque a gente tinha uma palavra, mas em outras épocas eu já tinha, sei lá, de tanta ansiedade. E aí no D5, dia 5, o doutor Eduardo me liga, e não foram as enfermeiras, foi ele mesmo. Atendi, eu tava só por aquela ligação, eu atendo, ele fala, bom dia, boa tarde, era 12:30, enfim. Temos uma notícia boa e temos uma notícia ruim. Qual que você quer primeiro? Eu falei, pelo amor de Deus, doutor, me fala a notícia boa. Ele falou, a notícia boa é que nós temos um embrião A, classificação A, um ótimo embrião, só que nós temos 2C e é o que restou, dos 7. Temos 3. Os 2C teria que biopsiar e tal, o embrião A a gente consegue transferir sem biopsiar, ele tá ótimo e tal. Aí ele falou, eu quero saber, você quer já marcar pra gente colocar, fazer essa transferência do embrião A, ou vocês querem voltar aqui, a gente faz mais uma pulsão, tenta mais pelo menos 1 ou 2 embriões A, porque se a gente coloca esse A e não realmente vira uma gravidez, né, você já tem outro A, para a frustração não ser tão grande e tal. Eu falei, não, doutor, eu quero esse A. E lá no fundo, a minha resposta sempre estava na palavra que o Júnior recebeu lá na frente do fórum, em maio,
ela vai estar grávida. Então, não, doutor, é esse mesmo. Ele falou, então tá, isso era dezembro, tá, gente? Então, em novembro a gente fez ali, em dezembro ele liga e fala. Ele falou, bom, para você fazer a transferência, tem que descer ali o ciclo, você se prepara o endométrio para você vir a gente fazer a transferência. Contando, a partir de hoje, iria dar ali 26, 27, 28 de dezembro de 2024. Mas eu acho melhor, você que escolhe, ele falou, mas eu acho melhor você vir em janeiro, no outro ciclo, porque daí tem mais apoio, né? Esse recesso não é tão bom, enfim, até para se acontecer alguma coisa, se precisar, volta para... Enfim, marcamos para final de janeiro para fazer a transferência, porque daí eu teria que esperar o ciclo de novo meu descer ali em janeiro, aí eu tomaria um remédio que eu não tomei em dezembro para preparação do meu endométrio. E assim foi, dezembro, desci minha menstruação, preparei meu endométrio e fomos para São Paulo para fazer a transferência. É muita ansiedade trabalhada, né, gente? Desde o início, sem espermatozoide, aí aparece espermatozoide, aí vai para São Paulo, aí não aparece espermatozoide novo, dá zerado, e aí a gente consegue, aí fecunda, aí espera para ver se vai dar certo. Todo mundo que faz FIV passa por isso. É trabalhar, né? Trabalhar nossa ansiedade e nossa fé. Então, quando chega lá em janeiro, preparei o endométrio, para a glória de Deus, é tudo sobre ele, deu certo. Com o tratamento, rapidinho, meu endométrio ficou bom, fomos para São Paulo e fizemos a transferência. E foi tudo tranquilo sobre isso, sabe? O dia marcado, o jeitinho que era para ser, estávamos eu e o Júnior lá, de mãos dadas, orando e falando, Senhor, estamos aqui numa clínica, mas nós sabemos que antes de qualquer médico, de qualquer medicamento, quem criou esse embrião foi tu. Foi o teu sopro, foi a tua permissão. E assim vai ser até o fim, vamos colocar. Mas só vai dar um positivo no teste de gravidez se assim for a tua permissão, se assim for a tua autorização, porque tu és o dono da nossa vida, tu estás no comando, tu estás no controle da nossa vida. E aí fez a transferência, uma semana depois fiz o meu teste. Gente, não repitam isso em casa, porque às vezes pode não dar já positivo, mas do dia da transferência até o dia do meu teste de farmácia, que nem foi de sangue, já deu positivo em 6 ou 7 dias. A indicação é fazer o teste em 11 dias, no mínimo, de sangue, que é mais certo, pra gente não se frustrar e pensar, não deu, mas no fim deu. Então, não repitam isso em casa, mas eu tô contando o que aconteceu comigo, porque no dia seguinte era aniversário do meu sogro, a gente queria presentear ele e a gente fez esse teste aí, que era o sonho, né, gente? Imagina, mais de 10 anos casado, tentando ter filho e os 4 avós sem netos, eles sonhavam com isso. E aí acontece um segundo estágio, né, de muita fé também, de muito trabalhar de Deus na nossa vida, que é a parte da gestação gemelar. Como vocês viram, eu coloquei um embrião lá e alguns dias depois, quando eu ia fazer a minha primeira ultrassom de 6 semanas, no final de semana antes de fazer essa ultrassom que estava agendada, eu sangrei bastante. Não foi aquele sangramento de quando cola ali que as pessoas falam. Eu sangrei com sangue vermelho mesmo, uma quantidade de encher uns 2, 3 carefrees durante um domingo. E eu falava, meu Deus do céu, é domingo, não tem ninguém para fazer uma ultrassom em mim. Eu ainda não tinha nem ido no ginecologista aqui em Brusque, porque eu tava esperando o teste positivo mesmo, a ultrassom ali, tava seguindo condutas de São Paulo até então, e aí eu falei pro pessoal de São Paulo, tô sangrando, é domingo, elas falaram, olha, procura um jeito de fazer ultrassom, né, intravaginal, e não tinha, eu não conhecia ninguém aqui em Brusque, não passava em nenhum ginecologista que tinha esse aparelho, então eu tive que ficar o domingo inteiro angustiada, pensando, deu certo, mas não deu. Apesar que o meu exame de sangue, né, o beta estava alto, sangrei no domingo, perdi o que estava sendo construído. A minha cabeça era isso. Na segunda-feira, eu consegui me encaixar, que encaixassem assim, bem rápido, 7h30 da manhã já, para fazer uma ultrassom, né, uma interna, e aí a gente, o doutor Daniel foi falando, olha, tá tudo bem, não foi nenhum
descolamento de placenta, tá tudo bonitinho aqui, tô vendo aqui, foi falando, ele falou, olha, e tem 2. E eu tinha muito, assim, essa vontade, sabe, um sonho de ter gêmeos. Eu não coloquei 2 porque, enfim, a gente colocou um só, vai que de 2 dividisse, então um só eu coloquei, um embrião, mas era um sonho muito grande de ter 2 filhos, de ter mais filhos, eu sendo filha única. E quando ele falou, gente, que um embrião tinha se dividido em 2 e que eu ia ter 2 filhos ou 2 filhas, até então não sabia, né? Gêmeos idênticos, da mesma placenta, aquilo foi motivo de eu chorar, de eu berrar, eu sorria, eu agradecia, assim, muito. Eu falava, Deus, que milagre, ainda multiplicou o milagre. Eu via assim, sabe? E muito feliz. Então eu entrei lá achando que eu tinha perdido um filho, e saí de lá com 2, porque aquele sangramento foi algo da minha vascularização, algo comum que algumas gestantes passam no início. Mas era bastante. Então, se você tá aí, ó, daqui a pouco vai fazer uma transferência, vai sangrar, pode ser que tá tudo certo, porque é comum acontecer sim. E aí foram 12, mais uma, mais 2, foram 14, 15 semanas de muita felicidade, de muita alegria, agradecendo o tempo todo, glorificando em cada ultrassom, agradecendo que estava tudo bem, fiz a morfológica, né, ali das 12 semanas, estava tudo bem com os 2 bebês, desenvolvendo bem, não tinha nenhuma má formação em nenhum dos 2. E aí, quando deu 14, 15, na 15ª semana, eu fui fazer uma ultrassom, aí com o doutor Gustavo, eu conheci ele, aí já tinha todos os equipamentos dentro, né, do consultório, que a gente fica bem mais segura. Daí, quando eu tava de 15 semanas, 15 ou 16, tá? Eu às vezes confundo esses números. Ele viu que um dos 2 meninos, que era o Heitor, que era o de baixo, o Conrado estava sempre na posição de cima e o Heitor embaixo. Eles tinham diferenças, todo ultrassom, o Heitorzinho estava menor sempre, mas nada de alarmar, assim. É comum, né, gêmeos terem essa diferença. Mas na 14ª ou 15ª consulta, ele se preocupou, porque ele viu, nossa, ele falou assim, quando ele botou, nossa, como mudou da semana passada para essa. Por isso que a gente estava fazendo toda semana, quando é gêmeos, assim, da mesma placenta, a conduta é toda semana fazer ultrassom. Como mudou o líquido que estava praticamente dividido, ele foi praticamente só para um. E o outro está muito sem líquido, tem pouco líquido, e a gente não sabe se um tá roubando do outro, o que está acontecendo. E eles me mandaram lá para Florianópolis, a equipe do Dr. Peralta, a doutora Vanessa maravilhosa, nos atendeu. No dia seguinte a gente já estava lá, porque o doutor Gustavo falou, vamos correr para salvar esses 2 meninos, pra gente entender por que mudou tanto assim o cenário. Eu fiquei, gente, 2h30 deitada na ultrassom lá da doutora Vanessa. Ela estudou, fez várias análises. A gente entendeu, então, que não estava acontecendo uma transferência feto-fetal. Eu acho que é isso o nome, desculpa se eu estiver falando errado, gente. Ou seja, um não está roubando do outro. Porque existe hoje uma cirurgia para ser feita faz mesmo assim, sabe? No feto ali, na placenta, perfura. Gente, eu não sei explicar, tá? Também não quero entrar nesse mérito porque eu não vou falar certo, então eu vou falar bem superficial. Teria uma hipótese de eu fazer uma cirurgia para que os 2 recebessem o líquido de forma uniforme, a alimentação ali pelo cordão, mas não era o caso, sabe? Um não estava roubando do outro. Realmente se dividiu assim. Naquela semana, a natureza foi natural, foi dividido assim. Eu lembro que teve uma explicação, uma pizza de 8 fatias, é como se um bebê estivesse usando 7 fatias e o outro uma fatia só, e não tinha o que fazer, nenhuma cirurgia que eu pudesse inverter isso. Então, o que ela me disse? Vocês vão voltar para casa, e pode ser que volta de novo isso, naturalmente muda ali o líquido, como talvez a gente vai precisar fazer uma cirurgia para que não aconteça uma
uma morte de um que acaba convulsionando ali, não é essa a palavra, mas existem hipóteses de um gêmeo, né, morrer e dar um choque no outro e os dois morrerem. Então, talvez a gente precise fazer uma cirurgia dessa, ou, enfim, vamos ver o que acontece. E aí ela levou esse caso para São Paulo, eles estudaram. Gente, eu tô falando de uma maneira muito, muito superficial. Eu nem me lembro mais tanto dos termos. Foi algo que me deu um choque, assim, e eu não fiquei tão atenta. O Júnior estudou tudo, ele pode vir aqui falar em termos técnicos, mas eu só ficava, assim, em choque com aquilo que estava acontecendo, porque é um medo, né? Você tem um bebê que talvez não vai continuar, e será que o outro vai continuar bem? Será que eu vou perder os dois? O que vai acontecer comigo? Aí o Júnior começou a falar que ele orava para que eu não precisasse fazer essa cirurgia, porque era risco para mim, para os bebês. E depois que faz um tipo de cirurgia dessa, geralmente você só tem mais 10 semanas de vida para daí fazer a cesárea, o parto, né? Porque é relatado isso, já é comprovado que você faz uma cirurgia assim lá nos 18, 18ª, 19ª semana para até a 28ª, 29ª semana você fazer um parto. Então, eram muitos riscos para fazer essa cirurgia também, enfim. Mas eu vou dizer para vocês, mais uma prova que passamos e conseguimos, apesar de tudo que estávamos vivendo, descansar no Senhor, entender que o controle estava nas mãos dele, sabe? E eu creio que era isso que Deus queria da gente, uma fé a mais, um posicionamento de fé a mais, sem revolta, sem rebeldia, mas sim entregando e reconhecendo que ele estava cuidando de tudo. Na semana seguinte a gente voltou lá para ver como estava a situação e o Heitorzinho, o outro feto, já tinha parado, o coração estava parado. E ela olhou aquilo, provavelmente ela já viu, mas ela falou, vamos ver aqui o maior, o Conrado, que eu consigo ver melhor e a gente vai vendo tudo. Então ela foi falando, nossa, a parte cerebral dele tá ótima, de visão, e foi. Ela deixou a gente muito tranquilo quanto aquele bebê, mas a gente não estava sabendo do outro ainda. Mas eu acho que ela também queria investigar para ver se ele estava realmente bem, se não tinha afetado nada quando ela já viu que o outro não estava mais batendo. E deixou a gente muito tranquila. Nossa, tá muito bem, ele tá muito, olha isso, olha vários detalhes assim que ela ia vendo. E aí ela falou, eu falei, tá, doutora, e o outro? Ai, ainda, o outro já não tá mais vivo. Foi algo assim muito forte que aconteceu, mas volto a dizer, sentimos a mão de Deus ali nos sustentando. E lógico, gente, passei um pouco mal, fiquei tonta, tive que levantar, quase vomitei, enfim. Mas o emocional, mas logo a gente volta já em minutos para segurar. Senhor, vai nos sustentando, vai nos direcionando, eu quero entender em Ti. E a coisa vai ficando mais leve, sabe? É até estranho falar, mas fica leve, porque a nossa fé tá nele. E claro, eu não vou dizer para vocês que eu não saí de lá com medo de perder o outro. Eu tive esse medo até o dia dele nascer. Mas eu entregava o meu medo, Deus, tá aqui, ó, tá nas tuas mãos. Eu depositava o medo que eu tinha nas mãos dele todos os dias. E eu consegui, depois do luto ali, de uns dias muito tentando entender tudo, orando muito, eu consegui relaxar. Porque o Senhor foi muito bom, né? Ele é muito bom. E Ele deixou eu provar dessa bondade dele. Eu fui numa conferência e lá o Senhor usou uma pastora da Suíça, que ela nem era para estar nessa conferência. Ela mora lá há 20 anos e ela nem estava participando, assim, a foto dela nem estava no layout ali da conferência, porque ela talvez não viria. E no último dia, no domingo, meio-dia, mais de meio-dia, a gente indo embora, ela me pega pelo braço e ela me dá algumas palavras que eu nunca vou esquecer. E uma delas foi, Deus está te dizendo que é para te curtir essa gestação. Era a palavra muito de Deus, sabe? Porque eu não tinha lavado as roupinhas, eu já tava com barrigão. Ela dizia assim, ó, vai para casa, lava essas roupas, sente o cheirinho, ó, entra no quarto e visualiza ele ali, porque ele já tá tudo certo. Ele tá dizendo para ti, Deus tá te dizendo que tá tudo certo. Esse filho vai vir
para te alegrar. E ela dizia, Ele quer que tu desfrute desse momento, que tu curta a tua gestação, deu de preocupação, deixa para trás o que aconteceu. E ali eu senti uma liberação, assim, ó. Eu tava te provando até aqui, e até aqui tu fosse fiel a mim. Eu também sou fiel a ti, vou continuar sendo, e agora curte. E aquela conferência foi um presente de Deus na minha vida, as palavras que eu ouvi lá. E de fato, naquela segunda-feira, naquela semana, eu comecei a lavar as roupinhas, a fazer planos, porque eu tinha um medo até, sabe, de dizer, e se eu vou fazer tal coisa com o Conrado? Mas se ele não estiver aqui, e se eu não chegar a pegar ele vivo nos meus braços? Gente, eu tinha esse medo, mas eu estava em oração, em busca. Tanto que essa palavra, essa resposta veio muito rema, assim, muito de uma maneira, tá bom, agora eu entendi, tá tudo certo. E aí, gente, eu tava ali quase de 7, 8 meses e foram mais algumas semanas muito maravilhosas que eu consegui curtir, fazer, chegar ao quarto, né? O projeto tava lindo, mas não tinham colocado ainda. Eu fui curtindo. E, gente, eu ria tanto, foi uma gravidez que eu e o Júnior hoje a gente olha, como que eu me diverti, como que foi leve. Ele ama lembrar de mim grávida, eu amo lembrar da minha gravidez. Deus tira as coisas ruins, sabe? Ele tira do nosso coração, da nossa mente. Eu evidencio tanto as partes assim que eu ria, que a gente, tanta coisa gostosa aconteceu. E aí quando chegou na última semana, a minha cesárea estava agendada, né, para uma quarta-feira. Aí na quarta-feira antes eu fui na consulta, porque estava na época de consulta semanal. E naquela quarta eu acordei e eu estava um pouco apreensiva porque eu estava escovando os dentes e não senti nada na minha barriga. Nada. É como se ela tivesse parado. Eu falei, nossa, que estranho, tá muito parado. Eu estava escovando os dentes, geralmente naquele horário o Conrado sempre mexia. Fui pro café da manhã, comi pra ver se ele mexia. Comi doce, assim, mamão, geleia, meu pão com ovo de todos os dias ali, enfim, e nada dele mexer. A minha consulta em Blumenau era às 11 horas. Pensei, que bom que é hoje que tá acontecendo isso, porque eu vou chegar lá e a gente já vai ver o que tá acontecendo. Mas eu tava assim, ó, apreensiva, eu tava séria, eu tava meu foco aqui, não tá mexendo. No carro eu fui muito séria. Quando era quase 11 horas, eu chegando em Blumenau, eles me ligam. Ainda a gente vai precisar passar a tua consulta para 1h30, porque o doutor teve que correr às pressas para fazer um parto. Eu falei, ô Jesus, amém, né? E ele nada de mexer, eu estava muito apreensiva, porque a manhã inteira esse menino já tinha mexido nos outros dias algumas vezes até aquele horário ali. A gente foi pro shopping, fui almoçar no Madeiro, comi Neném quer comer. Comi uma parmegiana, mas algo me dizia, hoje vai ser a tua cesárea. Mas eu tava muito apreensiva. Quando eu cheguei no consultório, 1h30, falei, doutor, eu não tô sentindo Conrado hoje. Tá muito estranho. Até ontem eu senti, mas hoje eu não tô sentindo ele. Falei, opa, já vamos ver isso. Eu vou lá dar um mamazinho, porque aí eu finalizo essa história. E aí o doutor falou, já vamos fazer agora esse ultrassom, ver o que tá acontecendo. E assim, o líquido já tinha baixado muito. Ele falou, olha a importância desse finalzinho a gente acompanhar assim, semanalmente, porque a situação, ele olhou e falou assim, bom, ainda, o líquido baixou muito, por isso você não tá sentindo, não tem mais espaço. Tô analisando aqui, a gente vai hoje pro hospital e já vamos fazer a tua cesárea naquele dia. Meu Deus, foi realmente assim, desde o primeiro momento até o fim, a adrenalina, né? Mais uma vez, entregamos ao Senhor, declaramos que Ele estava sobre o controle, né? O controle estava todo nas mãos dEle, e sobre tudo que estava acontecendo era Ele. E, gente, eu vou falar, tá? A gente vai com medo mesmo, mas Deus vai pegando o nosso medo para Ele, vai soprando eu digo, é um alívio, sabe? É um bálsamo, é algo inexplicado, algo que excede o entendimento e a compreensão quando a gente consegue sentir ele. Aí fui pro hospital,
liguei pra minha mãe, minha sogra foram pra lá, levaram minhas coisas. E eu falei na hora, assim, de ir pra cirurgia, eu olhei pro doutor e falei, doutor, eu tô com medo. Tô com medo de ele não tá mais bem ali. De talvez ele não nascer vivo, sabe, gente? Eu tinha esse medo. Aí ele falou, Maíndra, você foi tão bem, você lidou com tudo com tanta tranquilidade. Eu falei, não, era eu, era Deus. E mesmo tendo aquele medo, automaticamente já vinha uma mão assim dando suporte. Ei, você esqueceu quem que é o teu Deus? Quem que você tá... E aí já rapidamente assim, sabe? É o que eu quero dizer. No mundo teremos aflições. Teremos. Eu tive medo durante a minha gestação. Tudo bem você estar com medo, ter medo, mas nós temos que enfrentar isso convidando o nosso convidado de honra, quem é o dono da nossa vida. Senhor, eu tô com medo, mas me sustenta. Eu quero entregar esse medo para ti, porque daí dá e passa muito rápido. Eu tenho certeza que eu senti nessa gestação, desde lá de trás, a dificuldade para chegar nela, né? Trabalhar minha cabeça, conseguir o espermatozoide, conseguir o embrião, desde tudo que a gente foi passando, eu senti muito mais momentos de alegria, de tranquilidade, de felicidade. É o que eu me lembro, porque ele foi sustentando, ele foi removendo, foi tirando aquilo que não era dele. Ele nem deixou vestígios, sabe? As dificuldades serviu para eu fortalecer minha fé, para eu me aproximar mais dele, para provar mais ainda, eu provar dele, né, do amor. Então, convida diariamente o Senhor para te sustentar, porque não é que não vai mais acontecer coisas ruins, mas é com Ele. E estando com Ele, gente, é muito maravilhoso. Eu tenho essa vontade no meu coração desde sempre, de que você também experimente conviver diariamente com Ele. Eu acho que essa é a minha maior vontade de estar aqui falando detalhes, explicando, fortalecer e você falar, Senhor, eu também quero experimentar esse Deus. Tu és o meu Deus também. Espírito Santo, faça morada em mim. E vou buscar o Conrado aqui para ele, para o nosso milagre, né? A nossa herança do Senhor, finalizar esse vídeo com ele. Mas é isso, gente. A sua conquista maior que você tiver não vai ser completa se não tiver ele junto. A gente sabe, muitos talvez não reconhecem, mas quando a gente reconhece que nós precisamos dele, tudo fica maravilhoso. Oi, pessoal! E eu tenho 3 meses e meio. Fala assim, eu sou uma herança do Senhor para essa família. Eu fui consagrado desde o início. A gente apresentou ele na igreja também a semana passada. Ah, gente, vamos falar, filho. Se inscreve aí no canal da mamãe. Se você ainda não se inscreveu. Né, Conrado? Pede pro pessoal se inscrever no canal. Dá um like. Por favor. Por favor, ajuda nós. Não é? Tchau. Pra dormir.